engraçado quando você tá nessa, quando você é mais jovem, né? Você tem uma certa ignorância assim do que é, quais são, o que isso envolve, né? O que são os perigos? Você vai lá e faz. Bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos. Eu sou Rick Lima, CEO da Worldpackers, e a cada semana eu entrevisto pessoas que são referências em empreendedorismo, ciência, arte, espiritualidade e que buscam ser a melhor versão de si mesmas e contribuir com a expansão de consciência no mundo. Hoje eu tenho o prazer, a alegria, a honra de falar aqui com o Marcelo do Rio, um amigo querido, um mentor. Ele eu conheci no Vale do Silício, quando nós dois morávamos lá há 3 anos atrás, mais ou menos. E desde a primeira vez que eu encontrei ele, me chamou muito a atenção a sabedoria, a calma, a assertividade dele e o tanto de coisas que ele consegue fazer, assim, né? Tanto em termos de trabalho, como empreendedor, como investidor, as paixões que ele segue, né? Então, o Marcelo, ele é fundador da Devassa Cervejaria e da Vespa Pizzas, se mudou para os Estados Unidos, acabou virando um investidor lá por ocasião, apaixonado por motociclismo, pilotar helicóptero, hiking, esqui, tem uma série de paixões aí que a gente vai explorar um pouco mais, e no coração dele ele é um DJ, ele é o que ele sempre fala, né? Então, Marcelo, eu queria te agradecer muito pelo tempo, pela energia, pela presença, e queria que você compartilhasse um pouco dessa tua jornada, que eu passei brevemente aqui. Oi, Henrique, obrigado, prazer estar com você aqui. Poxa, você foi, talvez você nem saiba disso, mas você também foi uma inspiração muito grande para mim, assim. Acho que no momento que eu te conheci, você estava mudando para Santa Cruz e você estava querendo, enfim, você estava já nesse dilema de trabalho e, né, como assim, você tem essa coisa de empreendedorismo, mas ao mesmo tempo de viver a vida, né, de como é importante outros lados da vida, não só a parte de prosperidade financeira, mas prosperidade como um todo, assim. Eu achei isso muito legal. A minha história, eu acho assim, eu sempre fui muito inspirado. Música foi a minha, enfim, é meu caminho, assim, desde o começo, assim, né? Então eu sempre tive muita coisa a ver com essa coisa de arte, de música. E desde pequeno eu sempre quis ser músico, assim. Não, na verdade, eu demorei para entender que não era músico que eu queria ser. Eu queria ser um artista, né? Eu queria exercer essa coisa da criatividade e da paixão que eu tinha pela música. Então, eu estudei música, né? Fiz faculdade de música e criei uma banda já nos anos 80, ali naquela cena inicial do rock dos anos 80. A gente tocava todo aquele circuito Rio de Janeiro, enfim, né? Tive o prazer de participar de vários festivais, de vários lugares que a gente tocava com outras bandas que estavam ascendendo ali naquele momento. Mas o meu negócio era rock, eu gostava muito de rock, então, perseguindo isso, eu acabei indo para os Estados Unidos, no final dos anos 80, que eu queria ser um rockstar. Então, fui perseguir esse meu sonho lá nos Estados Unidos, fui para Nova York, e morei 4 anos e meio em Nova York, né? E nesse período eu tive bandas, eu participava de uma banda que tinha até um razoável following, crowd following, assim, né? Tinha umas pessoas que gostavam da banda e seguiam a gente tocando aquele circuito do East Village, West Village, o CBGBs, né? E eu também tinha uma banda de música brasileira, que é onde eu ganhava dinheiro, assim. Então, essa banda de música brasileira, bossa nova, a gente tocava todos os tipos, tocava em casamento, tocava nos bares e tal. E aí foi uma experiência interessante, porque né, eu ali me via como músico nessa banda brasileira, né, gigging, e do outro lado era onde eu, né, exercia a minha paixão pela música. E eu consegui ver esse contraste de ser músico e de ser um artista, ou estar ali levando a tua mensagem, né, colocando aquilo para fora. Enfim, era uma coisa totalmente diferente. E nesse período eu comecei a experimentar também, por causa da banda brasileira, uma coisa de managing. Então eu acabei comprando os equipamentos, aí eu tinha uma van, eu comecei a marcar
marcava os meus gigs, enfim, foi uma coisa, comecei a experimentar ali uma coisa do empreendedorismo, junto com música, assim, sabe? E aquilo foi uma coisa que veio muito fácil para mim, assim, eu naturalmente tomei a rédea daquela história e fiz uma pequena empresa, né, informal, que eu tinha, enfim, chamava bandas de né, outros componentes, botava para tocar aqui, botava para tocar ali, junto com a minha banda, ou às vezes quando eu não podia fazer, então comecei a manage aquela história. Com o tempo eu percebi que assim meu sonho de rockstar era meio limitado, e estava um pouco, talvez não acontecesse, eu tinha um pouco de medo dessa situação. Então, eu também tinha a história de eu estar nos Estados Unidos já há bastante tempo, e eu não estava legal nos Estados Unidos, então eu queria resolver essa situação. Voltei para o Brasil com a intenção de abrir um bar, e meu pensamento era assim, vou abrir um bar, e aí tem um lado assim que, né, vai estar resolvido, meu lado financeiro, porque eu vou abrir um bar e tal. Engraçado, quando você tá quando você é mais jovem, né, você tem uma certa ignorância assim do que é, quais são, o que isso envolve, né, o que são os perigos. Você vai lá e faz. E na verdade essa ignorância te protege e te ajuda. Eu acho assim, uma boa parte do sucesso das pessoas de sucesso é porque elas não têm medo, elas vão meio cegas naquele objetivo, né, em cumprir alguma coisa. E aí eu fiz esse bar, e foi um bar de muito sucesso, chamado Caroline Café. Era um bar que era inspirado nas minhas experiências dos bares que eu tocava, e até trabalhei, né, em Nova York. E ele tinha uma coisa meio de western bar, tinha uma coisa do meio imaginário ali. O que era bacana nessa história é que ali eu tinha muita possibilidade de experimentar e de usar essa criatividade em diversas áreas do bar, né? Então era música, era o som, era decoração, era comida, era apresentação. E eu comecei a ver aquilo como uma experiência ali, né? Era a experiência que a pessoa tinha desde o momento que ela chegava na porta até o momento que ela ia embora. Não era o que ela comia, não era o que ela era aquele momento, assim, o que aquilo subjetivamente trazia para o meu cliente, né? Pro meu. E aí, a partir disso, e ali eu tocava também, né? Então eu botava para fazer a trilha sonora e tal. Então eu sempre tive conectado com a música, assim, nessa história toda. Dali eu abri um segundo bar chamado Melt, no começo dos anos 2000, e que era um pouco mais ousado, era maior, tinha um segundo andar. No segundo andar era mais um clube e um bar ao mesmo tempo, e um restaurante. Então era um restaurante que mais tarde virava um clube e um bar. E ali tiveram, enfim, momentos maravilhosos, assim. A gente tinha as tardes com o Seu Jorge fazendo samba, sabe, no começo, tinha o Ed Mota que fazia umas quintas-feiras de jazz, enfim, tinha umas coisas muito legais, né, além de eu começar a tocar mais como DJ nessas festas também. E aí, dali, enfim, né, eu via meus bares cheios e via ali uma limitação de espaço, né? Não, tinha às vezes fila para entrar e assim, não tinha espaço físico para colocar as pessoas que queriam ir, né? E eu comecei eu queria não queria perder esses clientes, eu queria que eles levassem, né, que eu pudesse dar uma experiência para eles em casa, de alguma forma. E aí eu comecei a pensar na história da cerveja. Então, minha irmã tinha morado no Oregon quando eu morava aqui nos Estados Unidos, eu fui visitá-la, e ali que estava começando essa história de microbreweries e dessa coisa de craft beer e tal. Eu tinha aquela sementinha plantada, né, dentro da minha cabeça. E eu comecei a desenvolver uma cerveja. Eu tinha um amigo que era o Marcelo, que, enfim, tinha uma cervejaria que depois ficou famosa, Colorado, Marcelo Carneiro. E ele me apresentou um cervejeiro no Rio que tinha acabado de sair da Brahma na época e tinha aberto um pequeno laboratório de cerveja que ele trabalhava para as grandes cervejarias. Nesse meio tempo eu conheci também o meu grande amigo e sócio, que é o Cello, e a gente junto mergulhou nesse endeavor de criar a Devassa. E na época, obviamente, não era Devassa, era uma ideia para a gente vender. Ele também tinha bares no Rio, então a ideia inicial era a gente fazer uma cerveja para vender nos nossos bares, uma cerveja nossa. E essa ideia foi ficando cada vez mais ambiciosa, né? E até que a gente, quando
quando chegou no nome, a gente meio que criou junto esse nome Devassa, a gente pensou, não, isso aqui tem vida própria. E a gente abriu um bar, o Bar Devassa, que era o bar, que era uma coisa que a gente sabia fazer, bar, né? E a gente pensou que talvez a única estratégia que a gente tinha, a única chance que a gente tinha, era fazer com que o bar fosse o nosso principal outdoor, né? Porque naquela época no Rio, bom, primeiro não tinha nenhuma cultura de microcervejaria. Aliás, no Brasil, acho que tinham talvez nem 10 microcervejarias no Brasil. E a estrutura, né, era uma estrutura de monopólio, assim, né? Era difícil entrar nos bares, porque os bares, mesmo conhecendo tanta gente no setor, esses bares tinham contratos com as grandes cervejarias, contratos de 5 anos, com a cervejaria aportava, né, mobiliário, capital para esses bares. Então, você não conseguia entrar, porque era em troca de exclusividade. E então, assim, bom, tendo nosso próprio bar, a gente não ia ter essa limitação. E daí criar esse modelo, né, de um modelo replicável que fosse franqueável, para a gente poder crescer rápido e fazer o contrário. Na verdade, os nossos bares também tinham o monopólio, só vendia Devassa, e a gente era o fornecedor da cerveja. Então, era a forma de poder produzir e escoar, não só para os nossos bares, mas para, né, para outros bares, etc. E a Devassa acabou pelo nome, eu acho. A gente foi muito feliz no nome na época, assim, porque apesar de ser um nome totalmente fora do padrão, né, ele trazia um universo muito interessante para ser explorado. O universo Devassa, assim. O que era o universo Devassa, né? E a gente conseguiu fazer, enfim, explorar isso com muito humor, eu acho, e talvez isso tenha sido o grande motivo que, né, ficou conhecido muito rápido. Foi muito rápido mesmo, assim, né? Eu lembro que quando eu comecei a ver, de repente já bombou. E o que eu acho muito interessante na tua história é isso, né? Você veio de uma paixão mesmo, né? Que era a música, você estava tocando, você tinha banda, é muito genuíno isso, né? Aí foi montar o bar para poder tocar mais, para servir as pessoas. Aí fez um bar muito bacana, que a galera encheu e curtiu mais. Aí a cerveja veio uma consequência disso, né? Não é, não, deixa eu fazer um negócio para eu ganhar muito dinheiro e vender, não. Foi uma coisa muito genuína na tua história, assim, né, cara? E o que você acha que fez? Você trouxe o nome, assim, né? Mas o que mais você acha que fez a Devassa crescer tanto, assim? Eu acho que a Devassa tinha muito. Primeiro, assim, a cerveja era muito boa. Era realmente assim, tinha esse cuidado, né? Quando você, enfim, tem essa história de criatividade, de estética, eu acho. Eu sempre tive muito cuidado com a estética e com o produto em si. Eu tinha que ter orgulho daquilo, né? Então a cerveja não importava se ela era com malte, sabe, era malte importado. Ela era quase inviável em termos de produção, porque ela era muito cara para fazer. E, né, naquela época, como não tinha essa cultura de craft beer, as pessoas não conseguiam entender por que uma cerveja concorrente custava R$ 1 e a nossa custava R$ 3,50 pela mesma cerveja. Era difícil entender, né, essa qualidade. E a gente conseguiu, eu acho, de certa forma, porque também foi um outro projeto ousado. A ideia da Devassa, no começo, eu sempre gostei de cerveja, era uma cerveja, uma ale, porque no Brasil não tem muito costume, não tinha costume de tomar ale. E a gente criou uma história que era Tropical Ale. Era uma ale fácil de beber em clima quente, não era uma ale pesada, era uma ale gelada, e era uma ale que era, enfim, adaptada ao nosso clima, uma ale carioca quase, né? A gente sempre teve essa coisa, uma ale tropical. Então, eu acho que isso foi uma das grandes histórias, apesar da ale ser a que menos vendia, a gente tinha uma ale, que era a ruiva, e tinha a Devassa Loura, que era uma lager, que vendia muito mais. Mas a ale, ela trazia para a lager essa, é, esse nível de boa cerveja, sabe? Esse nível gourmet de uma cerveja. E acho que isso ajudou muito, assim, as pessoas tomavam com um certo proud, assim, né? E a gente queria criar isso, assim, aqueles paladinos que chegassem, poxa, eu te mostrar uma cerveja nova aqui, não sei, olha que delícia, e, sabe? Eles se tornavam vendedores do nosso próprio produto. Eu imagino que sua vida mudou muito, né, Marcelo? Sua vida deve ter mudado muito ali, da música pro barzinho, para Devassa, esse crescimento todo, né? Como é que você
Como é que foi internamente se lidar com tudo isso, assim, né? Vindo da banda para a Devassa, esse crescimento todo, como é que foi para você esse processo? Eu acho que foi muito orgânico, assim, foi muito indo, né? E foi como você falou, não tinha uma grande ambição. Eu nunca tive essa, sabe, eu não tinha essa grande ambição de fazer muito dinheiro. Minha ambição era de fazer uma coisa muito bacana, né? Então, acho que ela foi se adaptando. Eu acho que eu tive muita sorte, né, nas pessoas que eu acabei escolhendo para estar em volta de mim, que me ajudaram muito também. Então, acho que assim, esse talento também de ler as pessoas que, que, que podem te ajudar num projeto foi uma coisa que talvez a própria música tenha trazido, assim, essa sensibilidade de entender que, sabe, certas pessoas são as pessoas certas para estarem com você naquele projeto. Então, acho que foi uma coisa muito natural, realmente foi uma mudança muito grande, né, das várias mudanças que eu tive na minha vida. E nessa época da Devassa também eu acabei conhecendo minha esposa e casei, então foi uma outra grande mudança, eu já tinha, sei lá, 37 anos, 38 anos, e né, eu já me via como um bachelor, né, eu me via como um solteirão, Uhum. e não pensava em casar, e quando eu conheci minha esposa eu não tive dúvida, eu queria casar com ela. E isso foi uma outra grande mudança, talvez a maior mudança que a gente tenha na vida é quando a gente casa e tem filhos, né, e começa a criar uma família. Isso é uma mudança muito grande na nossa vida, né, e é muito inspiradora também. E nessa época, a Devassa teve esse crescimento exponencial, tanto no Rio como em São Paulo, Brasília, e a gente começou a virar uma marca ali cobiçada, né? E a gente acabou sendo acquired, né? Adquirido lá, comprados em 2007. E ali veio uma segunda grande mudança, porque aí eu comecei a trabalhar com a empresa, né? Que nos adquiriu, que foi a Skin Cariol, por 2 anos. Eu fiquei trabalhando com eles. E como a gente tinha essa rede de bares, na época acho que a gente tinha talvez 15 ou 16 bares, uma coisa assim, eles não sabiam como tocar essa história dos bares, né? Então, eu e meu sócio criamos uma outra empresa, uma empresa franqueadora, no qual eles se tornaram sócios também, e a gente começou a fazer, né, a gente trabalhava como executivo dessa empresa franqueadora, que chamava Sonar. E né, durante essa nossa gestão, a gente abriu vários outros bares, né? E formamos uma equipe que mais tarde passou para eles, compraram essa empresa da gente no final, e a gente saiu e acabamos montando a Vespa, que O é mesmo uma empresa conceito. de franqueadora também, que é o mesmo conceito. E tudo tem um pouco a ver com essa história de eu ter vivido fora, em Nova York, nessa época, porque são elementos que estavam dentro, né? E a Vespa é nada mais do que uma boa pizza em fatia, uma coisa que é super comum em Nova York. Em cada esquina tem uma pizzaria que você vai lá, compra uma fatia maravilhosa. E no Rio não era bem assim, né? Tinha as pizzas em fatia, geralmente eram de botequim, assim, não eram muito boas, não tinha uma loja, né? Então a ideia era criar uma pizza muito boa, de qualidade, né? Num ambiente bacana, mas que fosse barato ali, uma pizza que você pudesse comer gostosa a qualquer momento, assim, que a pizza boa no Rio, ela tinha um status de pizza gourmet. Você ia no restaurante, sentava, tinha toalha, vem um garçom, você abria um vinho. Não era uma coisa corriqueira de você pegar um pedaço de pizza muito bom e comer, né? Então a ideia foi essa. E, enfim, E então. conseguiram fazer mais uma vez. Acho que é impressionante também. Fazer um negócio de sucesso já é bem difícil, fazer mais um é muito difícil mesmo. E acho que uma coisa que você trouxe, né, esses aprendizados dos Estados Unidos, né, percebendo o que tinha lá e que podia ser aplicado no Brasil, né, desde a banda e agora na pizza, né. E aí depois disso você foi morar nos Estados Unidos, né, novamente, né. Eu queria entender como é que foi esse processo de sair do Brasil, voltar para os Estados Unidos, e onde o game é outro, né, a competição é outra, né, assim, ali você conseguiu se inspirar nas coisas dos Estados Unidos, vir para o Brasil e ter dois empreendimentos de muito sucesso, a Devassa e a Vespa. Como é que foi essa decisão de voltar para os Estados Unidos e como é que foi o início da vida ali de novo? Com a família agora, né, que é outra grande prioridade na sua vida, a maior prioridade, imagino, na sua vida agora. Eu comecei, então, nessa história depois que eu comecei com a Vespa, eu comecei a fazer parte também de uma aceleradora que tinha no Rio. Então, informalmente, eu ia e eles me chamavam para ser jurado, enfim, eu fazia mentoring de
novos empreendedores, isso porque eu gostava realmente de fazer, e comecei a investir em algumas startups ali e tal. Então, comecei a entrar nesse mundo de angel investor, né? Isso foi 2010, 2011, e comecei a me interessar muito. Então, e eu sempre tive essa vontade que meus filhos tivessem uma educação plural, assim, né? Então, eu achava que morar fora, não, na época eu não sabia ainda se ia ser Canadá, Europa ou Estados Unidos, mas como os Estados Unidos já era uma experiência que eu tinha tido, assim, que eu conhecia, mas eu navegava mais ou menos bem, ainda estava mais inclinado para os Estados Unidos. A minha esposa, então, ela aplicou para fazer um Masters em alguns lugares e ela passou para Stanford, por isso a gente foi para o Silicon Valley, né? E também porque eu tinha essa paixão de startups, e ali era o berço, né, de startups e tecnologia, e eu achava que eu ia aprender muito ali. A gente foi para passar 2 anos, sempre foi um projeto meio sem fim, assim, a gente foi para ver, né, e para passar, e para ter essa experiência na vida, e acabou que a gente gostou tanto que a gente está até hoje Demais. por lá, né? Então a gente foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo, né? Assim, de novo, eu tinha essa vontade de morar fora, achava importante. Eu tive vários amigos, né, durante a minha vida que estudaram fora. Eu admirava muito essa pluralidade de ter estudado em lugares diferentes. Eu acho que traz uma coisa bacana para a criação, para a educação, né? E eu queria que meus filhos tivessem essa oportunidade, assim. E acabou que eles adoraram, a gente se adaptou muito bem. É fácil se adaptar na Califórnia, né? Assim, Sim. quando você vem do Rio, então, que, enfim, tem a coisa de ser quente, mas não é um quente maravilhoso. Tem a coisa do clima, que é muito bom na Califórnia, né? É um quente seco, assim, então, Sim, isso é saudades, uma... saudades. É. E aí eu lembro a E foi gente quando a gente naquela se... época que a gente se conheceu, né? Sim, sim, eu lembro da gente se encontrando lá e algumas coisas ficaram marcadas assim para mim, né? Além dessas que eu trouxe, né, da velocidade de pensamento, assertividade, calma, esse histórico empreendedor e essa mudança contínua com essa energia positiva, assim, né? E aí eu queria saber um pouco como é que você faz isso, né, internamente, sejam práticas que você tenha, sejam jeitos de pensar. Eu lembro que um que você falou que me marcou bastante foi o jejum, que, se não me engano, segunda-feira e quinta-feira você fazia jejum, né? Como Até hoje. manter. Eu queria que você me falasse um pouco dessas práticas que te fazem, assim, né? Ter essa energia alta, essa realização, essa mudança contínua, né? Em tudo que você faz. É uma coisa que eu percebi muito cedo, assim, é importante, né, você cuidar do teu corpo, né, assim, o teu corpo, ele host você, né, ele é um host do teu inner, né, né, você tá ali dentro, contido no teu corpo, mas o teu corpo é uma parte do que você é, ele não é você só, né, mas ele é uma parte importante. Então, eu comecei a correr, né? Eu gostava já de hiking, gostava de esqui, essas coisas. Mas eu comecei a correr muito cedo, com, sei lá, lá nos anos 90 eu comecei a correr. Era uma prática que eu fazia normalmente. Eu corria ou andava de bicicleta ali no Rio, corria na Lagoa e tal. E comecei a ficar cada vez mais sério com isso, né? Comecei a ficar cada vez mais... Virou um challenging, assim. Eu queria correr uma meia maratona, depois eu queria correr uma maratona. E fui cada vez praticando mais para chegar aí. Então virou parte da minha vida, né? Correr. E eu acho que essa é uma parte tão importante que você tem que realmente pensar em todo o aspecto que isso traz para você como um todo, assim, né? Então, assim, quando você corre, né, você tem um desgaste muito grande, então você tem que comer melhor, né? Você tem que dormir melhor. Você tem que evitar certas coisas, né? Que se você fizer, por exemplo, quando eu estava treinando para maratonas, eu evitava ir para o restaurante ou sair sair ou estar em situações que eu ia beber, ou sabe, porque atrapalha no dia seguinte. Então, às vezes eu saía e não bebia mais um vinho, não bebia, sabe? Comecei a me controlar. E eu acho que tem muito a ver com esse autocontrole. O jejum para mim é muito isso, o autocontrole, assim, sabe? Qual talvez a coisa mais difícil de você controlar, né, dentro de você?
é a comida ali. Você, né? E hoje em dia, com a oferta de comida que a gente tem em tudo que é lugar, né? De todas as formas, o tempo todo, eu comecei a ver isso como uma coisa não natural. Não é natural, assim, a gente ter que comer o tempo todo. Não é natural a gente ter essa facilidade de comer, né? E você acaba, muitas vezes, né, durante o teu dia, pequenas frustrações, pequenos, enfim, low energies que você tem, você recorre a uma comida para te dar um up, para te dar aquele prazer instantâneo. E eu comecei a pensar como é que seria isso, né? Isso foi uma coisa que foi crescente para mim, então comecei a jejuar por horas e só comia à noite, e depois comecei a jejuar o dia inteiro, então virou segundas e quintas o meu, o meu jejum, e eu paro de comer domingo à noite e vou comer de novo na terça de manhã ou na terça na hora do almoço. Porque essa coisa do jejum é interessante, que você percebe que você não precisa comer o tanto que você come. E que quando eu faço jejum, já fiz jejuns até mais longos, de 2 dias e meio, você vai comer de novo porque você tem uma memória ali que, sabe, daquele prazer, ou você sabe que você precisa comer, mas não porque você está com fome. E quando você vai comer, você acaba comendo bem menos também, porque você se sacia mais rápido, né? Então, essa prática do jejum, ela me ajudou a focar um pouco mais, né, nessa coisa do bem-estar do meu corpo. Eu, mesmo jejuando, corro, malho, não sinto a menor diferença. Ao contrário, às vezes, jejuando, eu me sinto até mais energético para malhar e correr, o que não acontecia no começo. No começo eu me sentia fraco, ficava meio com medo, será que pode, será que não pode? Depois, com o tempo, eu fui estudando e fui entendendo que, sim, na verdade, você fica mais energético, você fica mais predisposto, eu até respondo melhor a esses estímulos quando eu estou em jejum, né? Então, o jejum passou a ser uma parte da minha vida. Eu não sou radical em nada que eu faço, então, obviamente, sabe, se tem alguma situação que eu tô em que eu preciso comer numa segunda, numa quinta-feira, eu vou comer, assim, eventualmente. Mas, mas como guidance para minha vida, né, colocar 2 dias, assim, para não ficar uma coisa muito aleatória também. Então, eu achei que me organizava melhor se eu tivesse dias para jejuar. E aí, depois do final de semana, segunda enfim, um dia óbvio, acho que para mim, né, porque sempre final de semana é um pouco mais difícil, você participa de outras, enfim, né, você sai mais, encontra mais os amigos e tal. E na segunda eu fazia esse cleaning, e na quinta, para me preparar para o final de semana que vai entrar também. Demais, demais. Mas, além disso, né, eu também comecei a me interessar por meditação, então eu também coloquei isso como uma prática. Hoje, já há algum tempo, eu medito durante a manhã, assim, a primeira coisa que eu faço antes de tomar café é meditar. 5, 10, 15, 20 minutos, depende do tempo que eu tenho, mas, assim, acho que é muito importante colocar isso como prática, a meditação. E demora também, né? Porque eu acho que demora para você perceber um pouco o efeito, né, o que isso traz, né, no seu dia a dia, e os diversos tipos de meditação e o que isso reflete em você, né? Uma coisa que me ajudou muito nessa história foram esses apps de meditação. Tem vários que você pode download no celular. E, enfim, acho que é uma introdução bem bacana, assim, através do app, né? Porque o que você está procurando, o que você, né? Por que todas as pessoas reagem mais ou menos assim? É difícil você concentrar, né? É difícil você colocar o teu pensamento só na respiração. Volta e meia você está wondering about outras coisas, você está pensando em coisas diferentes. Então, você trazer isso e focar, e trazer e focar, esse exercício de trazer e focar, trazer e focar, é, é muito benéfico, acho, no dia a dia também, né? Traz uma paz em momentos que você, às vezes, está angustiado sem saber por quê. Uma clareza mental aí, né, cara? Para mim, a experiência de meditação me fez essa clareza mental, assim, aquele espaço que você volta para ler todo dia de manhã, às vezes, durante o dia, menos episódios de ansiedade ou desespero, né? Acho que o que você trouxe do autocontrole é muito essencial mesmo, assim, né? Tanto a meditação, quanto o jejum, quanto a prática de esportes, no caso que você trouxe da corrida, né? Constantemente, né? Parece que foi um grande segredo para você mesmo, né? Para manter essa motivação mesmo, né? Que acho que
imagino que seja muito fácil a hora que você chega num nível de sucesso, assim, de falar assim, agora eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui só aproveitando desse sucesso, assim, né, que eu tive, né? Mas você constantemente vem puxando mais, assim, né? E o jejum, assim, eu vejo que é uma prática, o máximo que eu fiquei foi 3 dias também, e que me deu muita clareza, assim, me deu muita essa sensação de limpeza, assim, né? Vejo que é uma prática muito pouco usada ainda, né? Porque o que você trouxe, a comida é muito fácil, a gente abre a geladeira, tem muita opção de delivery, então é aquele prazer imediato ali que você está com ansiedade, você quer alguma coisa, e muitas vezes é uma fome mesmo, né? Mas é mais um desejo de prazer ali, né, para tirar a gente de uma situação desagradável naquele momento, uma ansiedade, um pensamento, né? E a meditação, ela vem com essa prática constante, assim, né, que no começo, como você trouxe, um pouco mais difícil, que esses apps podem ajudar bastante, mas com o tempo, assim, hoje, para mim, o dia que eu não medito, eu vejo que eu já fico mais perdido, assim, então entrou na minha vida como uma prática, assim, muito forte, né? E o esporte também, né? Que às vezes você tá com aquela preguiça, você não quer fazer, mas se colocar ali e ir é sempre recompensador, né? Sempre no final quando você volta do esporte, você fala, pô, ainda bem que eu fiz isso, né? Eu acho que tem a ver com essa história que a gente falou, que a gente pincelou né, de estar buscando ser uma pessoa melhor. Assim, toda vez que você faz um esporte, um exercício, você é uma pessoa melhor, você fica melhor, porque você está cuidando de uma coisa essencial. Então, acho muito importante dedicar tempo para isso e, assim, a gente precisa, né, tá cuidando porque o corpo ele vai, né, a gente está caminhando para enfim, está ficando mais velho, está ficando mais limitado, né, e você manter essa atividade física te dá, acho que uma sobrevida. Assim, acho que o grande segredo da juventude, eu fiz um curso uma vez em Stanford, né, num desses cursos que eles oferecem lá, e falavam muito sobre fisiologia e falava sobre essa história, assim. Acho que o único remédio que realmente provado que funciona, que é anti-aging, anti-envelhecimento, é exercício, né? Que exercício realmente prolonga teu bem-estar e prolonga tua produtividade. Você realmente ali está cuidando do teu hardware, né? Tem o seu software e o teu hardware. Então é importante que o hardware esteja updated também. Sim, sim. Agora, você também faz exercícios, né? Sim, eu gosto, para mim é o surf, uma coisa que me pegou assim desde que eu tinha 13 anos, foi o surf, tanto é por isso que eu vim para o litoral, tanto em Santa Cruz, como você trouxe aí, né? Morar no Vale do Silício para mim foi uma baita experiência, mas eu sentia muita falta e ali em Santa Cruz eu achei isso, né? Eu achei um lugar que era muito próximo ali de Palo Alto, São Francisco, e que eu tinha o surf, eu tinha o mar, né? E eu comecei a correr também faz mais ou menos um ano. Quando era mais novo eu jogava futebol, mas aí fui parando. E hoje o que eu pratico é corrida, surf e alongamento, uma coisa que recentemente eu descobri que tem um potencial, acho que tão grande aí quanto o exercício, o jejum, a meditação, para a juventude, para vigor, é alongamento, assim, tá constantemente alongando. Então, às vezes, hoje tá frio, né? No frio é mais difícil, mas e mesmo assim, acho que é o segredo aí, né? E outra coisa que me impressiona bastante em você, Marcelo, é essa lance de buscar as paixões, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente se perdeu também no mundo hoje, né? Que a gente está só buscando, tá sempre ocupado, sempre buscando sucesso, ou correndo atrás do que tem que fazer, né? E acho que você, desde o começo da tua jornada aí com a música, depois com a corrida, depois aí nos Estados Unidos, queria que você falasse um pouco, né? Hiking, esqui, piloto, moto, enfim, quão importante é para a sua vida e o que você acha que é para quem está ouvindo a gente aqui, né? Se buscar suas paixões, seguir suas paixões, né? Como priorizar isso numa vida que tem tantas distrações e tantas coisas que a gente tem que fazer, né? Então, começar falando da minha experiência mais recente foi como piloto, né? Foi um projeto de pessoal, assim, de querer aprender uma coisa nova, diferente, assim. Sempre tive paixão por voar, né? Sempre achei esse universo piloto muito interessante, assim, as possibilidades que isso traz, né? De você poder estar em qualquer lugar e explorar uma outra dimensão da vida, né? Que está aqui acima da gente, que a gente, enfim, né, usa como transporte aqui e ali, mas a gente realmente não explora, né? O que é você estar voando ali, né? Então, e helicóptero porque era um desafio muito grande, né? Helicóptero você é que nem tocar bateria, você tem que usar os seus 4 membros e cantar ao mesmo tempo, né? Você tem que então
uma série de skills muito difícil ali de você aprender e exige uma dedicação e assim, era um challenge na minha cabeça, eu queria fazer isso. Então, comecei a estudar e comecei a voar. O meu primeiro voo foi um desastre, assim, eu me lembro que você tentar hover, que é ficar, né, ali parado, no mesmo lugar, é super difícil, é como se fosse um videogame que você tem que usar muito pouco da sua coordenação. Aliás, sua coordenação tem que ser muito aguçada, porque você usa muito pouco movimento para manter aquela máquina ali equilibrada. E, e ali foi um challenge, assim, na hora que eu né, no primeiro voo, eu falei, nossa, será que eu quero isso mesmo? Porque, assim, é assustador, né, quando, de repente, o helicóptero está para um lado e para o outro e você está ali tentando controlar. E você sabe que você pode, né, obviamente tinha um instrutor do meu lado, mas que é, né, uma coisa que é perigosa. O principal, eu acho, benefício que isso me trouxe foi o foco, né, porque no helicóptero, principalmente, acho que no avião também, mas você tem que estar 100% focado no que você está fazendo. E é uma coisa parecida com a meditação nesse sentido, porque se você está ali, né, fazendo, voando ali, se você começa a pensar em outra coisa, sabe? Eu tenho muito essa tendência de levar meu foco para várias coisas ao mesmo tempo, né, tá muita coisa acontecendo na minha cabeça. Você começa a drift, né? Você começa a ir para o lado, começa a ficar instável. Então, toda hora que você começa a ficar instável, você traz o seu pensamento de volta. Não, peraí, tem isso aqui acontecendo. E isso era, para mim, um desafio muito grande. E foi, para mim, a melhor, talvez, benefício de aprender a voar um helicóptero. Ali, realmente, você tem que focar 100% do tempo que você está fazendo. E eu sempre, meu imaginário, assim, depois que eu aprender a pilotar, botar uma música super legal, ficar viajando com aquela música e tal. Igual o carro, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que até, talvez, com muita prática, eu já vi pilotos que fazem isso, colocam uma música e tal, né? Mas eu acho que tem que ter muita prática e eu acho que, para mim, né, virou um lugar de foco ali, né? Aqui dentro de uma dimensão ali. No carro você está no chão, né? Ali você pode, né, ficar o tempo todo para qualquer eixo. Então é você manter ali aquela mesma altitude, na mesma velocidade, enfim, no mesmo curso que você tem que ir, não tem uma avenida, né? Então você pode ir assim, né? Então você manter seu curso é muito desafiador. Até hoje eu continuo voando, enfim, com um instrutor, continuo me aperfeiçoando, mas foi enfim, um desafio que eu escolhi para a vida que eu adorei no final. Então, acho que assim, você buscar isso para a tua vida, desafio, você quer aprender uma coisa nova, né? Você quer desenvolver um hábito novo, você quer partir para uma nova rotina, só depende da gente, eu acho, né? Só depende de você realmente insistir, ser insistente. Isso é uma coisa, acho que o empreendedor tem muito, assim, né? É uma característica do empreendedor, assim, você insistir no que você está fazendo e você acreditar que você pode fazer aquilo. E eu acho que todo mundo pode fazer o que quiser, desde que tenha essa vontade de passar por esses desafios, né? Então, moto era uma coisa que também foi mais ou menos parecido. Eu comecei a andar de moto com, sei lá, 30 e poucos anos. Eu não andava de moto, eu tinha medo de moto, nunca nem me interessei por moto a vida inteira. Mas eu sempre achei bacana o universo da moto, né? O universo da viagem, né? O imaginário do freedom que a moto traz, né? Da liberdade, poder ir para qualquer lugar. E uma viagem de moto, uma viagem de carro, na mesma estrada, são duas viagens completamente diferentes, né? Porque na moto você tem o olfato, você tem o vento, você tem, né, a temperatura. O carro você está meio numa cápsula ali, com ar-condicionado, ouvindo música, sentado, não tem, né? De novo, né, o foco na moto tem que ser muito maior, porque, né, se você, né, a moto, você tem que manter ela em pé, ali, equilibrada, né? E você sabe que qualquer erro, né, você não tem nada te protegendo, você é o para-choque da moto, né? Então você tem que estar muito mais focado e tal. E eu comecei mais ou menos aos 30 anos e tive sorte de ter uma turma muito bacana, assim, de 4 ou 5 amigos que andavam de moto
e eu fazia um encontro de motos lá no Carolina aos domingos. Eu fiquei mais próximo desses amigos e a gente começou a viajar junto. Quer dizer, né, eu tirei minha carteira de moto, fui lá, comprei uma motinha pequena, daqui a pouco comprei um pouco maior para poder viajar com eles, e aí virou uma parte da minha vida. Hoje eu tenho moto já desde então, graças a Deus nunca tive acidentes sérios, já tive 1 ou 2 acidentes, assim, bobos. Um poderia ter sido sério até, mas acabou não sendo nada. Que bom, que bom. E ensina, né? Esses acidentes também ensinam você os seus limites, assim, né? E, enfim, então é uma coisa que eu também continuo exercendo. Eu viajo bastante de moto, volta e meia eu pego e vou dar um tiro em algum lugar, assim, fico, sabe, nesse transe ali na moto, né? Tem muito a ver com a presença, vai o helicóptero, a moto, assim, né? O que você trouxe também da inquietude mental, também tem muito disso, né? De ter várias ideias, muitos pensamentos, você conseguiu achar coisas que te dão essa presença, assim, né? Seja o helicóptero, seja a moto. É que você falou, eu fiz muito tempo jiu-jitsu também, né? Você tem que estar presente no jiu-jitsu, senão você toma aqui, né? Moto, mais ainda, helicóptero, mais ainda, né, cara? Então, acho que para mentes inquietas, assim, o que você está trazendo dessa busca por desafios e que tem a ver muito com a presença ali, né? Sim, tem a ver com você realmente desenvolver essa atenção, né? Esse foco. Acho que foco é, assim, é fundamental se você quer, né, fazer alguma coisa na sua vida que, enfim, que seja uma mudança. Se você quiser fazer qualquer mudança, você tem que trazer esse foco na mudança que você quer fazer e você tem que exercer esse objetivo, né, no dia a dia. Acho que acreditar em si, né, o que você trouxe, né, acreditar em si mesmo, foco, né, porque acho que tem muita gente, eu imagino que você deve ouvir isso também, né, que às vezes me fala assim, mas você tem sorte, né, você não sei o quê, é fácil para você isso, né, mas eu vejo que na essência é muito isso do que você trouxe, né, de acreditar em si, ter um foco e ir para cima desses desafios, né, cara? Acho que não é, realmente eu acredito também que todo mundo pode seguir as paixões, todo mundo pode realizar seus sonhos, né? Mas às vezes isso é um pouco distante das pessoas, né? Acaba sendo uma coisa, não, mas isso não é para mim, né? Sim, tem muito isso, né? Assim, acho que é é, uma certa preguiça até, assim, porque realmente todas as mudanças elas precisam de um esforço, né? Precisa que você saia da sua paz, assim, da sua zona de conforto, né? E eu acho que talvez essa coisa de também mudar, por exemplo, né? Tem muita gente que pensa, eu queria morar fora e tal. Muita gente não tem esse desejo, mas acaba não fazendo, porque parece uma coisa tão distante, né? Parece uma coisa tão difícil, parece uma coisa tão desafiadora. E é realmente. E talvez nem seja para todo mundo, né? Esse tipo de desafio, pelo menos de morar fora para sempre, assim, ou de morar fora muitos, muitos anos, né? Você tem que exercer um desprendimento muito grande, né? Para você conseguir usufruir do que isso traz de bom também, né? Então, assim, tem essa coisa do, do da coragem de fazer essa mudança, mas você tem que saber que é um trade-off muito grande, assim, né? Que você, no nosso caso aqui, né? Meus avós são imigrantes, por exemplo, e agora eu sou imigrante também. Então, eu tenho essa visão dos meus avós que migraram para o Brasil, e tenho essa visão agora eu como imigrante aqui nos Estados Unidos com os meus filhos, que apesar de terem nascido no Brasil, cresceram aqui, né? Então, eles me veem mais como imigrante, né? Assim, eu não falo, meu inglês não é tão fluente quanto o deles. Assim, mas não tem o mesmo. Eu tenho o meu sotaque, né? Que meus avós também tinham a vida inteira. Não importa quantos anos você more, né? Se você aprendeu uma outra língua mais tarde, você vai ter esse sotaque. E é engraçado você ter essa postura, né? E essa vivência de ser um imigrante, né? Você, por mais que você se sinta, né, pertinente aqui a essa cultura, né? Você vem de uma outra cultura e que me faz assim muita falta. Eu adoro a cultura brasileira, adoro o Brasil, adoro ir para aí, adoro ver meus amigos e tal. Tenho muita saudade, passa na minha cabeça muitas vezes, voltar para o Brasil e tal. Mas ainda não chegou o momento para mim, assim, para mim eu acho que né, ainda tem muito para aprender por aqui, assim, eu acho que
E também para os meus filhos, eu acho que vai ser importante eles terminarem essa fase da vida deles aqui, né? Então, ter essa educação aqui, para mim, foi importante, sabe? Uhum. Para dar Demais. para eles isso. Demais. É um olhar, é o que você falou, né? Como virou a família, virou uma prioridade tão grande para você, né? Que realmente quer dar a melhor oportunidade para eles, né? E uma coisa, Marcelo, que eu queria ouvir de você também, é como você arranja tempo para tudo isso, né? Acho que assim, a gente falou um pouco sobre empreender, falou um pouco sobre investir, falou um pouco sobre as paixões aí na corrida, meditação, jejum, a moto, o helicóptero, né? Como, acho que uma outra dificuldade que as pessoas têm também, além dessa de é fácil para você ou você tem sorte, é esse lance de, mas eu não tenho tempo para isso, assim, né? Como é que você enxerga o tempo nesse plano da existência aqui? Eu acho que o tempo, na verdade, o tempo é a tua maior riqueza, assim, né? O que você vai fazer com o seu tempo assim, é como você vai empreender a sua vida, assim, né? O tempo é a nossa maior moeda de troca, né? Acho que você pode mensurar o que você usa, o que você tem, o que você vai empreender, em troca do tempo que você vai colocar. Então, como usar esse tempo, né, wisely, é o que realmente você tem que estar, o que é realmente importante para você, né? Então, é, eu, por exemplo, quando nessa época de música, no começo da minha carreira, os primeiros muitos anos até como dono de bar, assim, eu sempre gostei de dormir até mais tarde, né? Eu ia dormir mais tarde, acordava mais tarde e tal, e, né, bebia, enfim, tudo são coisas que no final tiram um pouco da sua disposição, né? Então, quando você começa a entender o que é mais importante para você, você começa a fazer os seus trade-offs, né, as suas trocas. O que é mais importante? Assim, ficar acordado até tarde para ver um filme ou ficar né, com os amigos até mais tarde, ou ficar com os amigos um pouco, sair mais cedo da mesa, pedir licença. Então, acho que mensurar isso é importante. Obviamente, eu não, né, não faço todas as coisas ao mesmo tempo. Assim, tem fases que eu me dedico mais a uma coisa e outra, no sentido de lazer, por exemplo, né, o helicóptero, moto, é, ou esquiar, né? São momentos, assim, mas, por exemplo, na questão do que é mais caro e importante para mim, que é cuidar da saúde, do corpo, eu consigo fazer esses trade-offs de não fazer alguma coisa que para mim também é muito legal, né, de estar naquele momento, ou tentar dividir, né, o prazer entre estar naquele momento, mas ao mesmo tempo sair para poder estar no dia seguinte cuidando de um outro prazer que para mim é importante. Isso tem que estar claro, eu acho, né, o que realmente é importante para você, e pode ser qualquer coisa, né? Pode ser que o mais importante para você seja ficar até mais tarde, isso seja, né, o que te faz melhor, que te faz feliz. Então, acho que buscar essa felicidade, mas consciente de que as coisas têm um preço e tem uma troca, assim, né? Então, esse prazer X, ele vai tirar um pouco de um outro prazer que você pode ter. E que se aquilo é importante para você também, é importante você saber como dividir o teu tempo entre essas coisas, né? Então, acho que também isso é um exercício que vem de tempos em tempos. Você desenvolver essa prioridade, né, as prioridades da tua vida, o que realmente conta, o que realmente não é importante. Eu acho assim, a vida é tão transitória, né? O que é importante hoje pode passar a não ser amanhã, e o que não era antes agora é. E essa transição que a gente vai experimentando na vida, essa constante mutação, né, é o que você realmente precisa naquele momento. Então, uma coisa né, que eu falo para os meus filhos, assim, às vezes eles, papai, eu não gosto de comer isso. Assim, falar, olha, você não gosta disso hoje. Eu também não gostava, né, de muita coisa que eu comia antes, eu hoje adoro. Então, assim, é uma coisa que do não ser, mas do estar, né? Você não é alguma coisa, você está alguma coisa, né? Você está alguma coisa naquele momento em que você, se você se permitir, você vai estar sempre se adaptando, né? E buscando o que naquele momento é o melhor para você. Então, acho que isso é uma coisa que é legal ficar claro, assim, de que, assim, no momento que você está fazendo uma coisa que é muito importante para você, aquilo pode não ser mais importante no futuro. Não tão importante como outra coisa que seja, né?
e você pode sempre voltar. Então, teve fases né, que eu não andava de moto, sei lá, que eu não ia esquiar, ou que eu não, né, até que não corria também. Mas são fases passageiras que você, né, depois você recorre àquilo que realmente te faz diferença na sua vida, né? Eu acho que é, você administrar o teu tempo, né, para a direção das coisas que você quer, que é um grande desafio, eu acho, né, na vida, assim, de você buscar né, o que é realmente necessário e importante para você. Então, eu acho super bacana na tua história, quando a gente se conheceu, eu falei, né, que você me influenciou também. Eu me lembro dessa tua mudança do Silicon Valley, você que estava chegando, né, com essa perspectiva de Silicon Valley, você falou, não, vou morar em Santa Cruz, porque é perto da praia, entendeu? E você sempre teve esse cuidado, né, de colocar em primeiro lugar o teu bem-estar, né? E assim, e dali você, né, você pode estar um pouco mais distante, parece que as oportunidades diminuem e talvez realmente diminuam por um lado, mas elas aumentam por outro, assim, porque te traz uma energia, um prazer pessoal que é fundamental, assim. E isso eu busco sempre, eu acho, assim, onde é que, sabe, onde é que você vai, né? Eu não planejo tanto a minha vida assim, mas eu sou muito guiado pela intuição, né? E a minha intuição me leva e aí eu acho que assim, intuitivamente, eu vou para essas coisas que são boas, me fazem bem, me levam para um lugar de prazer pessoal também, assim, que é, né, tão importante quanto as suas obrigações, vamos dizer assim, né? Você está bem com você mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente foi perdendo aí nos últimos tempos, né? Acho que é como sociedade mesmo, que é muito bom que você tocou nesse ponto aí. E você mencionou de Santa Cruz, né? Eu vejo que assim, para mim, eu tive que passar por um burnout na minha vida para poder perceber que eu estando bem comigo mesmo, eu performo melhor, eu sou um empreendedor melhor, eu sou um amigo melhor, eu sou um marido melhor, etc. Então, tá num lugar que te faz sentido, tá com pessoas que te fazem sentido, fazendo atividades que te fazem sentido, né? Você acaba performando melhor em tudo, assim, né? Então, e muito do que você foi falando, me veio esse lance de, às vezes a gente busca uma gratificação instantânea ali, né? Uma coisa que vai dar um prazer agora, seja alguma coisa à noite, uma comida, uma bebida, ou enfim, acho que tem várias, para cada um vai ser uma coisa diferente, né? Mais que pro dia seguinte, ou quando você olha o longo prazo, aquilo vai te impedir de construir alguma coisa que te daria aquela felicidade maior lá na frente, né? Então, junto com isso que você trouxe de cada momento da nossa vida, isso vai mudando, né? E falando em tempo também, infelizmente a gente está acabando com o nosso tempo de conversa aqui. Eu sei que você tem outro compromisso, não quero te prender muito tempo. E, mais uma vez, o tempo, né? Eu queria que você trouxesse um pouco, eu costumo pedir no final para as pessoas deixarem como é mais fácil te encontrar, assim, né? Então, eu sei que você não é grande fã das redes sociais também, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa tua relação com as mídias sociais, né? Acho que isso tem a ver também, eu vejo as mídias sociais hoje com um dos principais ladrões de tempo das pessoas mesmo, né? Tanto tempo ali se comparando, que acaba sobrando pouco tempo para a construção dos sonhos e para os prazeres genuínos. Queria que você contasse um pouco a sua relação com as mídias sociais e qual a melhor forma das pessoas, se existe alguma das pessoas, saberem mais de você, te contatarem e conversarem mais contigo. Então, é um assunto bem controverso, né? Até para mim, assim, porque as redes sociais, elas são hipnotizantes mesmo, sabe? Eu me vejo às vezes, né? Por mais que eu não fico não fico partilhando muito das coisas que eu vivo, porque acho que elas são experiências minhas e pessoais, aqui, enfim, não, né, não tenho esse prazer em fazer isso. Mas eu muitas vezes fico né, olhando o Instagram e vendo o Facebook, enfim, e aí quando você percebe, você está uma hora e meia, sabe, assim, principalmente à noite, né, quando você se deita, assim, vou dar uma olhadinha aqui para ver, e você começa a ver não só a vida das pessoas, mas interessantes as coisas, os assuntos, e hoje, né, a mídia social é uma fonte de notícias também, né, apesar de ter muitas fake news, também tem muitas notícias bacanas, e tem muitas ONGs e muitos projetos interessantes e muitas novidades de tecnologias e, enfim, usufruir disso é muito bacana. Eu acho que tem que ter muito essa atenção, porque é muito fácil se perder, e eu acho que o que me preocupa mais de tudo isso
é a relação, como é tão difícil para a gente manage, né, o nosso tempo, ficar responsável, né, do tempo que você gasta numa mídia social. Imagina para os nossos filhos, assim. E esse é um problema que eu acho que é muito crônico, que a gente tem que abordar e tem que ser abordado assim muito seriamente no futuro muito próximo, porque eu temo pelas gerações, eu vejo pelos meus filhos, por mais que eu coloque limites e horários, e né, eles não, por exemplo, não tem nenhum tipo de eletrônico no quarto deles à noite, depois de 8 horas da noite, sai tudo, fica na sala. Mas, assim, é muito difícil hoje em dia, né, para um adolescente se relacionar com os amigos se você não tem mídia social, porque todo mundo se conecta por ali. Quando os meus filhos começaram, teve um período que eles iam de ônibus para a escola, né, o primeiro ano que eles foram de ônibus para a escola, eu falava, não, deixa o telefone em casa para vocês falarem com seus amiguinhos, senão vocês não vão interagir, vão ficar ouvindo música ou jogando durante o percurso, né? Eu andei de ônibus para ir para a escola, assim, me lembro que era uma parte fã do dia, assim, uma parte divertida que você conhecia, a gente brincava, nananã, conhecer outras pessoas, né? Tinha um amigo do ônibus. Hoje em dia, eles falaram, papai, se eu não levar, assim, tá todo mundo de headphone no ônibus. Ninguém olha para o lado, assim, sabe? Então, é uma coisa muito triste isso, é uma coisa muito perigosa, eu acho, né? Eu acho que isso tem que ser abordado. Eu tenho, enfim, né, procurado entender de que forma a gente pode controlar isso nos nossos filhos, mas eu vejo que é muito nocivo. Eu acho que hoje em dia tem muita depressão infantil, né? Tem muitos sintomas, né, que são é, atribuídos a esse novo comportamento, né, que é essa intrusão, esse mergulho sabe, numa vida que não é real, né? Que é ali virtual, que você está, né, do lado de uma pessoa que tem tanto para trocar, tanto é tão mais rico estar ali, né, vendo um sorriso, né, uma reação qualquer real, do que você está vendo uma coisa printed ali, uma coisa online que não é virtual. Mas é muito difícil controlar. Eu não tenho uma resposta para isso ainda. Eu acho que uma coisa para a gente pensar e uma coisa que tem que ter um autocontrole muito grande. Isso, né, muitas vezes eu hoje, quando pego, né, um telefone antes de dormir e começo a olhar assim, não, para. Porque você vai de um para o outro, né, e da forma que eles fazem, principalmente da forma que hoje né, as redes sociais entenderam que conseguem, porque para eles o mais importante é ter teu tempo ali, né? Quanto mais tempo você está engajado numa rede social, mais eles podem provar quanto tempo as pessoas gastam ali e têm mais chances de estarem expostos a produtos e a serviços, etc. Então, é um comércio, né, muito powerful, e que o trade-off é o teu tempo, né? E aí, você colocar tempo numa coisa que, né, acho que 90% do tempo que você está ali você consegue talvez aproveitar 5 ou 10% de coisas que sejam realmente interessantes. É um trade-off que talvez não vale a pena, né? Enfim, eu faço parte do Facebook, Marcelo do Rio, assim, não uso o Facebook como uma mídia, assim, né, que eu enfim, fale muito. Eu uso muito o Facebook como messenger de pessoas que não são, né, assim, pessoas que têm meu contato, que são meus amigos, mas que eu uso como messenger, que eu troco, que muitas vezes né, chegam, enfim, situações que eu posso ajudar de alguma forma, como, enfim, falando sobre algum tipo de negócio, algum tipo de experiência, e eu, enfim, né, quando eu posso, eu uso meu tempo para ajudar, assim, através disso, ou de conhecer, ou trocar, enfim, experiências com pessoas também. Mas acho que talvez pelo Facebook. Eu não uso o LinkedIn ou o Instagram, eu uso pouco na forma de Messenger. Assim. Eu gosto. O Instagram, para mim, é como se fosse um arquivo pessoal de momentos que eu acho legal, que eu quero registrar. Então, eu coloco ali sem muito objetivo, sabe? Uma coisa para eu olhar depois e falar, tais momentos estão ali marcados na minha vida que foram importantes e tal. É um momento que você meio dá uma caprichada na foto ali, para você ter uma foto bacana, assim, tal. Assim. Então, acho que são momentos que eu registro de forma mais cuidadosa, né? Momentos que são caros e importantes para mim.
Demais. Vou deixar o link do Facebook aqui. E eu vejo assim, você tem muito para contribuir, para compartilhar, Marcelo. É o que eu estou tentando fazer com esse podcast também, né? Um lugar que eu possa compartilhar. Assim, acho que a gente está num momento do mundo que a sabedoria que você traz, tanto de empreender, de seguir as paixões, de foco, né? De alimentação, de exercício, acho que é uma das sabedorias mais que o mundo mais está precisando agora, né? Uma sabedoria prática, assim, né? Acho que essa mentalidade empreendedora. Então, vai ser uma alegria se no futuro você puder compartilhar mais aí. Eu vou ser o primeiro a ouvir ali. E queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua energia. Acho que você compartilhou coisas muito poderosas aqui hoje, assim, o tempo passou voando. E queria te agradecer mesmo aí pelo tempo, energia e pelas histórias que você compartilhou aqui. Rick, obrigado. Eu vou te visitar aí em breve, espero, em que a gente vamos fazer uma corridinha na trilha junto. Delícia, estou esperando mesmo, hein? E eu espero que você que esteja ouvindo a gente tenha gostado. Toda terça-feira a gente tem um vídeo novo aqui no Abrindo Caminhos. Então siga a gente no YouTube, se inscreve no canal ou no seu agregador de podcast favorito. E até semana que vem. Obrigado. Obrigado.